Fala galera do canal Lara Entre Nós, tudo bem com vocês? Você já se sentiu perdido depois de se tornar pai ou mãe? Como se sua vida, sua liberdade simplesmente tivessem sido roubadas? No meu caso, o nascimento da minha filha trouxe sentimentos que ninguém me preparou para enfrentar. Não chorei no parto, não senti aquele amor imediato que todo mundo fala, e foi como se eu tivesse adotado a minha própria filha biológica. Hoje, com a ajuda de uma psicóloga, vou abrir meu coração e falar sobre tudo isso. Se você também já passou por algo parecido, fica comigo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar seu comentário se você gostou ou não desse bate-papo que eu tive com a psicóloga, doutora Roberta. Fique comigo, bora pro vídeo. Fala galera do canal Lara Entre Nós, tudo bem com vocês? Hoje nós temos um vídeo especial para vocês. Nós vamos conversar aqui com a Roberta Pio Soares, psicóloga e neuropsicóloga, e nas horas vagas, tia da Lara. Principalmente tia da Lara e irmã do Vinícius. Bom, Roberta, começa falando para a gente um pouco do porquê psicóloga. Então, vamos lá. Bom, saudações aí a quem estiver nos assistindo em qualquer horário do dia e da noite, né? É um prazer estar aqui, uma honra, na verdade, estar aqui. Bem, a minha diferença para o Vinícius são 9 anos, né? E em casa, eu estava no primeiro ano do colegial, o Vinícius estava passando do pré-primário para o primeiro ano. E ele foi muito bem no pré-primário, né? E vale lembrar que o Vinícius era uma criança muito tranquila, muito meigo, muito tranquila em todos os sentidos. Muito fácil de cuidar, muito fácil de brincar, era um menino muito querido, sempre foi. E ele foi muito bem no pré-primário. Quando terminou o ano, ele foi para a primeira série... Depois eu faço o Pix. Mas é verdade. Não, mas é verdade. E assim, eu juro, eu sempre penso que se a Lara tiver um pouco dessa tranquilidade, dessa doçura, que ela está se desenvolvendo, então a gente vai entender um pouco quem a Lara é à medida que ela vai crescendo mesmo, né? E as crianças são muito diferentes umas das outras, isso aqui é verdade. Mas era muito fácil, e eu tinha 9 anos, e ajudava bastante a minha mãe, né? A cuidar de você, era muito fácil. Quando começaram as aulas no primeiro ano, o Vinícius começou a não querer entrar na sala de aula. E a minha mãe, sempre muito interessada, e foi à escola, e foi procurar saber se aconteceu alguma coisa, se a professora tinha falado algo, se ele tinha feito algo que, de repente, ele mesmo não estava querendo entrar. E minha mãe tinha muito bom relacionamento na escola, e eles teriam falado para ela, olha, não aconteceu nada de diferente. Bom, a questão é que foram se passando alguns dias, e a minha mãe ele só conseguia ficar dentro da sala de aula se minha mãe ficasse na porta da escola. Literalmente sem que ele pudesse vê-la, né? E a professora foi falando, a professora e a coordenadora falou, olha, à medida que você sentir que ele vai se entretendo lá dentro, que ele vai pegando confiança, vai ficando um pouquinho mais longe, né? Até que Era exatamente assim. Né? Até que ele possa perder você de vista, mas você fique lá, para que ele possa confiar que ele dá conta, né, de ficar na sala de aula. A questão é que quando minha mãe saía da visão, o Vinícius saía para fora da sala para procurá-la. E a coordenadora pediu à minha mãe, falou, olha, eu sei que Neus era o nome dela, né, e elas eram muito, muito queridas umas das outras, minha mãe participava da associação de pais e professores e tal. Falou, olha, eu sei que é estranho o que eu vou falar, por quê, gente? Vou fazer 56 anos agora em janeiro, e quando eu era, então, uma adolescente, não era uma coisa simples de falar, leve seu filho a um psicólogo, né? Se hoje já é um tabu, ainda é um tabu, sim, era um tabu muito maior. Eu acho que vale a pena ressaltar isso, para a gente entender um pouco quanto nós nos desenvolvemos enquanto humanos, né? Hoje a gente recorre mais, mas ainda temos bastante questões a respeito, mas à época, ela falou, olha, eu conheço sua família, é uma família super bem estruturada, e era mesmo, sempre foi, mas eu acho, nós já tentamos de tudo que nós podíamos com relação ao Vinícius, e ele está sofrendo. E vocês estão sofrendo, porque você não consegue sair da porta da escola, né, da sala de aula, né? E aí, meus pais conversaram em casa, e então, vamos levar o Vinícius, então. E ele foi, na época, era a única psicóloga da cidade, né? E eu fiquei apaixonada com o trabalho que essa senhora fez. Eu nunca a vi pessoalmente,
Porque em 4 meses, praticamente, que eu me lembre, tá? Eu era uma garota, mas eu acho, mais ou menos, em 4 meses que eu me lembre, o Vinícius mudou da água para o vinho. E o que foi muito interessante é que eu me lembro quando a minha mãe trouxe o desenho que o Vinícius fez no consultório dela, quando ela pediu que ele desenhasse a família. E ele desenhou a família, a nossa família toda, o cachorrinho que nós tínhamos, inclusive, e se autodesenhou no colo da minha mãe. Um bebê, como um bebê. Só que ele já tinha, na época, 7 aninhos, porque, 7. né, primeiro ele faz em janeiro como eu, então ele já estava completando 7 anos, e ele não era mais um bebê. E o legal, o magnífico da psicologia é você poder trabalhar com o que se passa dentro do ser, né? Dentro daquela experiência que a pessoa está tendo. Embora ela possa dizer, se você perguntasse, ele sabia, eu tenho 7 anos, mas ele se sentia um bebê. Mas olha que interessante. Ele não se sentia um bebê à toa. Ele se sentia um bebê porque nós, eu, minha irmã, minha mãe e meu pai, o tratávamos como nosso querido bebê, porque nós o amávamos loucamente. E aí foi tão interessante que quando ela atendeu o Vinícius fazendo o que a gente chama de psicodiagnóstico, então ela o atendeu, e na época, eu imagino que ela fosse uma psicanalista, porque na época ela atendia 2 vezes por semana, o que é mais comum aos psicanalistas, o que foi ótimo, porque rapidamente ela identificou o que estava acontecendo, e ela instruiu os pais, isso que é muito legal. As crianças falam sobre, né, através de seus comportamentos, a respeito do que elas estão vivendo, dentro de seus sistemas familiares, e não há nada de errado com isso. Né? Pelo contrário, porque ela nos ajudou a entender que nós precisávamos deixar o Vinícius crescer, de fato. E a mulher, ela foi tão brilhante assim nas explicações e tão feliz nas explicações, porque ela foi... Minha mãe falava assim, ela falava assim, ó, o Vinícius tem que começar a fazer o próprio café da manhã. Eu não sei se você lembra, mas a mamãe trocava você para você dormir um pouquinho mais, você ia meio sonado, trocando e dando o copo do leite para você tomar no quarto. Isso. E o Vinícius vai começar a descer e tomar café da manhã com as meninas à mesa. Sim. E vai colocar seu leite na xícara, no copo. E a gente falava assim, como? Ele vai se queimar! Ela falava, não, vocês vão ensinar. Ele não vai se queimar. E ele vai cortar o próprio pão. Não, como que ele vai mexer com a faca? E vocês vão ensinar. E ele vai aprender. E muito rapidamente, a minha mãe orientou a mim e a Dani, que é nossa irmã também, e ele realmente foi se sentindo muito empoderado. E isso tudo foi acontecendo muito rápido. Então, eu lembro hoje, até como se fosse hoje, quando eu falei para minha mãe, eu quero fazer isso. Eu quero trabalhar com isso, porque é transformador para uma família, né? Receber esse tipo de informação, de conhecimento e ver uma pessoa se transformar, né? E todos nós nos transformamos também, essa que é a verdade. Então, eu estava no meu primeiro colegial, que eu me lembro, e depois, aí no terceiro colegial, eu falei para minha mãe que eu queria vir morar em São Paulo novamente para fazer psicologia. Então, foi assim que eu... Legal. Mas, assim, né, a gente não abriu esse vídeo aqui para ficar falando sobre mim, né? A nossa ideia partiu da gente ter essa conversa, partiu de uma conversa que a gente estava tendo aqui em casa, enfim, de, bom... desgourmetizar a paternagem e a paternagem, como era importante, lembra que a gente falava? Assim, exatamente, porque, assim, pô, é muito legal ter um bebê. Hoje, por exemplo, eu fui sair para trabalhar, ela já estava extremamente risonha às 6:30 da manhã. Então, assim, isso é muito da hora, você sair, ela sorrindo, você chegar em casa, ela tá sorrindo, poder chegar em casa e brincar com ela, né, com a Lara. Isso tudo é muito bacana. Só que tem o lado ruim também, né? Tem o lado que é como você falou, é desgourmetização de se ter um bebê em casa, né? E o tema principal, assim, que eu propus pra gente falar, e a gente pode abrir isso da forma que transcorrer aqui, mas o cerne da nossa questão foi o roubaram a minha vida, né? Foi esse o termo que eu usei e que falou assim, porra, acho que isso dá um baita vídeo pra gente fazer, né? A gente pode até, de repente, se vocês gostarem, né, no canal, a gente pode fazer uma série, fazer uma playlist sobre isso, né?
Por isso, deixe já seu comentário aí, que tipo de coisa você gostaria de ouvir, né? De repente você não tem abertura para discutir isso em casa, mas, pô, traz aqui pra gente, a gente traz isso de forma anônima, como uma Exatamente. conversa nossa. Acho que é muito. O intuito do canal sempre foi esse: a gente conseguir trocar com outros pais e outras mães, enfim, a nossa experiência e conseguir trazer isso de fora também, para que a gente conseguisse aplicar dentro de casa exemplos bons, né? Então, assim, pô, de repente você tem um assunto na sua casa que é polêmico, você não quer, pô, traz pra gente, comenta, manda no nosso Instagram, né, Lara Entre Nós, para se você não quiser aparecer num comentário, né, manda pra gente numa DM, o que seria legal a gente falar. Mas, enfim, o nosso cerne da questão aqui é esse. Por que esse sentimento de roubaram a minha vida, né? Pelo menos falando de mim. E foi curioso até porque essa semana, conversando com outras duas mães lá no trabalho, eu coloquei isso, porque eu não tenho tido vergonha de falar sobre isso, sabe? Bom, bom. E falando sobre isso lá no trabalho, essas duas mães também falaram assim, meu, é exatamente esse o sentimento que eu tive hoje. As filhas delas já são maiores, tal, mas elas contaram que é exatamente esse o sentimento que elas tiveram também, que a vida delas foi ceifada, né, nessa questão de roubaram a minha vida, porque é claro, você está vivendo para uma pessoa que não tem condição própria ainda, né? Você tem que fazer tudo por ela, né? Você tem que trocar a fralda, você tem que trocar a roupa, você tem que fazer ela dormir, você tem que fazer a mamadeira. Ela depende 100% de você, né? Só que tem esse lado que enquanto você está fazendo as coisas para ela, você não está fazendo as coisas para você. E assim, são coisas que você sempre gostou de fazer. Ver uma série, um jogo, um esporte, academia, seja lá o que for que você gosta de fazer e que nesse momento você não está conseguindo fazer, né? E quanto, como eu falei, eu não tenho tido vergonha de falar sobre isso, mas eu imagino que deve ter muitas pessoas que tenham vergonha de falar sobre isso. Imagina que eu vou falar isso do meu filho, da minha filha, que ela roubou a minha vida, né? E outra coisa que eu também, só para introduzir o que nós vamos falar aqui, seja lá o que nós seguirmos, que outra coisa também que eu também não tenho tido vergonha de falar é assim, mas daqui, sei lá, daqui a 4 anos você vai sentir falta disso. Não, desculpa, eu não vou sentir falta nenhuma disso, sabe? Eu não vou sentir falta de conseguir dormir, eu não vou sentir falta. Claro, eu tô falando isso hoje, né, no dia que nós estamos gravando esse vídeo, né? Pode ser que realmente lá para frente eu vá sentir falta. Falando hoje, eu não vou sentir falta disso. Aliás, eu não vejo a hora que ela esteja maior, com uma interação maior, que eu consiga ensinar coisas novas para ela, sabe? E essa é a parte que eu mais tenho intenção, assim, que eu mais gostaria de poder fazer. Ler um livro para ela, fazer com que ela se interesse por um livro, fazer com que ela se interesse por filmes que eu goste. E então, assim, para neste momento que estamos gravando esse vídeo, eu não vou sentir saudade dela acordando à noite, dela chorando para tudo. Não vou sentir saudade. E é isso. Acho que assim, esse é o gancho para seja lá o que nós vamos falar aqui. Nós não temos um roteiro pronto, né? A gente só fazer isso. Meu, vamos fazer isso, vamos. E estamos aqui. Exatamente. E eu acho isso que é legal. Eu acho que a gente tem que desgourmetizar e desglamorizar uma porção de coisas da experiência humana, né? Porque eu acho que isso está exacerbado, eu acho que as redes sociais, elas são uma bênção, essa que é a verdade, né? A gente só está... Eu, por exemplo, tenho acesso a conteúdo de pessoas, até do exterior, né? Que eu estudo hoje, através da internet, e até de ter conteúdo disponível, gratuito mesmo, né? Então a gente só agradece, ninguém está aqui falando que a gente tinha que voltar ao tempo das cavernas, não é isso. Mas a questão é que, como as redes sociais são um lugar fácil da gente projetar essas nossas idealizações da família perfeita, da família margarina, de que está tudo maravilhoso, arrumado, arranjado, que a criança chora só um pouquinho que a mãe e o pai dão conta de aguentar, porque na casa do outro é assim, né? A gente tem essa sensação. Porque também são recortes que são colocados, né? Sim. Nos vídeos, eventualmente, pouco se
dão ao trabalho de fazerem vlogs verdadeiros mesmo, né? Uhum. Da vida como ela é. Com relação a sentir saudades de alguma coisa. Quando eu estava na faculdade, e eu fazia faculdade em São Paulo, eu morava no Ipiranga, trabalhava na Paulista, não tinha carro ainda na época, as pessoas falavam assim, ai, mas você vai morrer de saudade dessa época. E eu tinha certeza absoluta que eu não ia ter. Eu nunca senti saudades daquela época. Porque eram épocas muito complexas, a gente tinha que ler muitas coisas, e eu sou muito grata à faculdade que eu fiz, porque me iniciou, eu sabia onde recorrer a tudo que eu precisasse, porque, claro, não dá para você ficar muito boa em tudo, né, só numa faculdade, mas eu sabia muito bem onde eu recorrer. Mas senti falta daquele perrengue, eu também não senti, não. E eu posso te entender, portanto, quando você fala assim, eu vou sentir falta, por exemplo, talvez, de alguns momentos com ela aos quase 5 meses, que é o que a Lara está agora. É. Mas as dificuldades que eu tenho, que eu sinto enquanto pai, de tentar me entender com essa guria, essa Isso. garotinha, e compreendê-la. Porque no caso de uma criança de meses, como é o caso da Lara, vale lembrar que a comunicação que ela tem, né, que a gente chama de crying for help, que é chorar para afetar o meu bando. Uhum. Então, ela vai chorar menos ou mais de acordo com o que ela sentir que ela é atendida. Sim. Mas ela vai precisar começar de algum jeito. Então, dependendo do tipo de necessidade que ela tem, ela dá uma intensidade, e dependendo do que os pais estiverem fazendo, não dá para atender naquele momento. E vale dizer que a ideia não é também atender prontamente a todas as chamadas. Uhum. A ideia não é deixá-la chorando, sabendo que você pode atendê-la. Mas a ideia é que ela possa entender que, de alguma forma, ela faz parte de De um todo, né? De um processo. uma comunidade. Isso. E na comunidade, tem horas que o papai está se aprontando para sair. E a mamãe da Lara, minha cunhada querida, Thalita, ela ainda está de licença maternidade. Então, outros arranjos serão feitos quando ela voltar ao trabalho. Sem dúvida. É importante que a Lara vá entendendo que tem uma comunidade que quer suprir ao que ela precisa, está disposta a isso, mas que não é tudo do jeito que ela sonha, que ela imagina, até porque para que ela também vá se desenvolvendo. Uhum. E é isso que vai fazê-la tentar, de alguma forma, algumas alternativas. E aí, depende do que está dentro do berço, ela pode começar a se auto-entreter, bebê se auto-entretém com algumas coisas, né? E eles aprendem quando eles vão ficando entediados também, né? E olha que interessante você falar, né? Não vou sentir falta desse tempo, e vale lembrar que a Lara foi uma criança planejada, Sim. programada pelo Sim. casal. E por que eu estou salientando isso? Para a gente poder lembrar que, se isso acontece a um casal, né, com essa sensação, a um pai, a gente está falando do pai, eu acho que um dia a gente pode perguntar para a Thalita como é que você se sente, acho que é interessante que ela possa também dar o seu próprio depoimento. Sim. Vale lembrar que pode ser completamente diferente do pai. Eu sempre ressalto isso quando os pais, eu vou atender uma criança, eu falo, olha, você vai me dizer o que está acontecendo na sua casa, e pode ser que aconteça muito diferente sob a sua percepção. Sem dúvida. E eu sou muito clara ao dizer, inclusive, o seguinte: está acontecendo alguma coisa, tem algum comportamento que não está de acordo com o que ou a escola ou vocês imaginam que deveria ser, e pode ser que você ache que é birra e você acha que seja completamente normal. Não tem problema, porque é só assim que eu vou entender o que vocês estão sentindo e como cada um percebe o fenômeno que está acontecendo. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo para lembrar que imagina quando um casal não planejou, né? Ou era um casal que ainda não se relacionava amorosamente, intimamente, porque também acontece, né? Claro. Pode acontecer uma gravidez inesperada com um casal que queira levar a gravidez adiante, e tá tudo certo, e que vai ter que fazer esse arranjo, além de tudo, sem ter tido, sei lá, esse grande desejo. Esse casal desejava muito essa garotinha. E Sim. tudo bem, pode não ter saudade dessa época mesmo. É legal porque isso, inclusive, fez parte da nossa conversa que gerou tudo isso. Que eu falei exatamente isso que você acabou de falar. E isso tudo, esse sentimento, ele parte, talvez curiosamente ou não sei, é curioso, na verdade, não é? Que
tanto eu quanto ela, nós planejamos isso. E ainda assim eu tenho esse sentimento. E é o que você falou. E eu já me peguei pensando diversas vezes sobre essa perspectiva da pessoa que, aconteceu. Vou chamar de acidente, vai, de uma forma errada aqui, mas Inesperado, né? inesperadamente, melhor a palavra. De forma inesperada aconteceu. Assim, caramba, se eu que topei, e que assim, era um momento claro que a gente ia passar, porque não existe maternidade, paternidade, enfim, sem passar por esses perrengues todos, né? Não existe, né? E nós estamos falando da Lara, que é uma criança que em 5 meses ela teve uma vez uma pré-febre. Febrícula, né? Ela nunca teve nada. Mal ela vomitou 2, 3 vezes, assim, sabe? Ela nunca teve nada. Então, é uma criança que não dá trabalho pra gente. E aí eu sempre penso por essa perspectiva da pessoa que, ela não queria. Então, assim, eu acho que talvez parta daí diversas coisas que a gente vê por aí, né, bom, sentimentos de crianças indesejadas, por que talvez, não sei, eu tô tentando devagar diversas coisas aqui, crianças que apanham tanto, pais que são tão rancorosos, eu acho que pode ser que parta muito dessa premissa, sabe? De, pô, você não queria aquela criança, né? Você não estava topando, pelo menos naquele momento da sua vida. Não necessariamente que não é que você não queria ter um filho, mas que para aquele momento não era, né, aquilo que você estava desejando para aquele seu momento. Então, eu acho que deve ser muito mais difícil para essa pessoa, porque, realmente não é fácil. Não é fácil. Mesmo tendo em casa essa criança, como eu falei, que é a Lara, que ela praticamente não dá trabalho nenhum, assim, sabe? Só que por que eu falo isso de, né, o meu termo foi roubaram a minha vida, né? Porque eu e a Thalita, a gente sempre fez questão de ter o nosso momento. Então, assim, eu desligava aqui do meu trabalho, a Thalita desligava ali do escritório dela, né? Que o quarto da Lara era onde era o escritório da Thalita, ela desligava lá, tomávamos banho, sentávamos para jantar e o nosso próximo passo da noite era deitarmos juntos e para ver séries. E ficávamos ali até, enfim, vendo 2, 3, 4 episódios de alguma série, alguma coisa juntos. E que agora não acontece mais, né? Porque, enfim, você coloca ali, você dá um play, ela pode estar dormindo. Se você der um play, em 10 segundos ela vai acordar. Então, você não tem mais esse momento, né? E acho interessante, e acho que como que isso pode ser a percepção do casal também, de que não é um problema de casal. Eu não sei se eu vou me fazer entender aqui. Porque, assim, o casal ele pode estar vivendo um momento ruim e eles não querer ver séries, por exemplo, juntos, naquele determinado momento. Mas esse específico não é um problema de casal. Embora não consigam ver as suas séries juntos, né? Mas pode virar um problema Mas para... pode virar um problema de casal. Pode virar um problema de casal se não houver esse entendimento, né? De que é um momento da vida, ou que, enfim, naquela noite não aconteceu, pode ser que aconteça na próxima. É uma situação bem complicada, assim. Como não transformar isso num problema de casal, né? Isso. Então, só para não perder esse gancho, porque tem bastante coisa para falar. Mesmo que a gente planeje alguma coisa, para viver alguma coisa, uma mudança de casa, que é algo muito mais simples do que ter um filho, diga-se de passagem, mas justamente por isso estou passando por algo mais simples, porque envolve mudança do bairro, mudança, sei lá, se tiver filho, mudança de escola, ou mudança de distância de trabalho, já vai ter uma porção de coisas. Quando a gente pensa num outro ser humano, a complexidade aumenta e muito. A sensação de que roubaram a minha vida, e é interessante porque roubaram não fui eu que escolhi, né? Não é que eu entreguei ao ladrão, não é que eu entreguei a minha vida a alguém, a sensação mesmo é como se tivessem roubado, embora eu tenha escolhido ter essa filha, né? Eu escolhi que me roubassem. O modo que eu queria que fosse, e é isso que é legal, Vi. Eu escolhi inconscientemente a forma com que eu gostaria que me obrigassem a
me obrigassem a fazer mudanças importantes na minha própria vida. Que mexessem na minha rotina de uma forma que eu fosse ter que me reinventar, inclusive para poder ver séries com a minha esposa, com a minha mulher, para que eu pudesse, ou para que eu pudesse descobrir outras coisas muito interessantes, que é como eu posso me entreter e entreter a minha filha nos meses diferentes de vida que ela tem, com as diferentes necessidades que ela tem e virá a ter. Mas eu queria lembrar uma coisa importante para o casal que está vivendo isso, que é muito importante para qualquer casal. E eu, particularmente, sou casada há 14 anos com o Ivan e não tenho filhos. Então, mesmo que alguém que esteja nos assistindo, que não tenha filhos, vai passar por N momentos, né, em sua vida enquanto casal. E pode ser que não consiga mais assistir série, não porque tem um bebê que chora e demanda atenção, mas por uma falta de conexão. Isso pode acontecer, e aliás é muito comum que aconteça aos casais, tá? Então, mesmo que momentaneamente. Mesmo que por um período. Normalmente são períodos complexos, e pode ser por uma questão de trabalho, pode ser por falta de trabalho, né, por desemprego, pode ser como nós, por exemplo, passamos por momentos importantes aqui, cruciais, na construção de uma casa. Então, a gente teve que ter muita maturidade, e aí é o que eu vou chegar, nesse momento que o casal, principalmente quando tendo uma criança, ou tendo algo importante como a gente, que era a construção de uma casa, onde envolvia a mão de obra que a gente não sabe fazer, não sabia fazer, cimento, assentar bloco, depois eu não sabia colocar porcelanato. A importância de ter a sensatez e a flexibilidade de acolher um ao outro. E lembrar um ao outro que, assim, ó, nós sabíamos que a gente ia atravessar, e essa palavra é uma boa palavra. Não é só que a gente ia passar por esse momento. É quase que um maremoto ou uma navegação. Vamos navegar daqui até a África e nós vamos atravessar esse mar todo aí, né, esse oceano, e nós vamos passar por, nossa, mar super tranquilo, e vão haver noites e dias de maremoto, quase da embarcação virar. Sim. E, infelizmente, quando a gente está no meio da confusão, né, no meio dos relâmpagos, e usando essa metáfora ainda da embarcação, é comum que as pessoas se cansem, porque já estão cansadas do dia a dia, tem trabalho, tem preocupação mesmo econômica, tem a preocupação com a saúde da criança, com o desenvolvimento da criança. Será que está tudo bem? Será que eu estou errando em alguma coisa? Qualquer pai minimamente sensato se pergunta isso, é natural que se pergunte. Sim. Então, todos esses fatores, aliado ao fator de que você ia dar uma relaxada, porque a série é um excelente instrumento de torpor. Né? É quase que uma substância de entorpecimento. E vamos lembrar que também tem muitas séries que ajudam a gente a aprender muitas coisas, tá? Sim. Eu não estou tirando o caráter de múltiplas funções, mas a verdade é que é uma forma, a gente aqui em casa fala assim, vamos colocar uma série para assistir a gente? Quase que assim, uma série que a gente possa relaxar ao ponto de poder não prestar atenção, se for o caso, e até dar uma dormimicada, que a gente possa voltar a um episódio porque eu perdi. Ao ponto da gente conseguir um nível de relaxamento, assim, com consciência de que, assim, porque a gente está muito cansado. E que, nesse momento, é muito importante que o casal possa um acolher o outro e lembre, olha, é uma fase, porque, claro, quando ela for menos uma bebê e mais uma garotinha, sei lá, de 2 para 3 aninhos, ela terá hábitos muito mais estabelecidos, né? Sim. Né? E uma autonomia um tanto maior para também se auto-entreter, que vai dar mais autonomia aos pais também desses pequenos momentos. O que não, claro, não diminui a sensação do Não, claro. A responsabilidade ela vai continuar lá, né? Não, e também não tira tudo isso que eu expliquei, ou ressaltei para relembrar, na verdade, tira a sensação de que, assim, caramba,
Só uma sériezinha, né? Quer ir para casa da tia Rô? Quer ir lá para a praia? Né? E aí, por isso que a gente fala assim, Vinícius, que é muito importante ter uma rede de apoio. Sim. E ter momentos, instituir uma vez na semana, ou uma vez a cada 15 dias, que seja, para o casal ter alguém que fique com a criança. Uhum. Alguém que possa, de verdade, socorrê-la nas pequenas e grandes coisas que ela possa precisar, para que o casal possa, de fato, relaxar e não perca a conexão. Sim, não, isso é extremamente importante mesmo. Porque tudo vira cansativo. Uma saída para ir no restaurante, por exemplo, você fala assim, puta, eu queria aquele parmegiana da cantina X, sabe? Aí você fala assim, puta, mas aí eu vou ter que arrumar a mala dela, eu vou ter que preparar a água que ela vai ter que beber, uma madeira. Ela não fica no carrinho, ela só fica no colo. Eu estou generalizando aqui, né? Não necessariamente são passagens com a Lara, assim, mas a criança só fica no carrinho, só fica no colo, ela não fica no carrinho. Quando eu chegar lá no restaurante, ela vai chorar porque tá muito barulho. Eu não vou conseguir comer porque ela vai estar no colo. Então, assim, tudo vira um transtorno. Uma maratona. Tudo vira uma maratona, né? Que é por isso que nós estamos aqui falando um pouco disso, assim, sabe? Você vai sentir saudade? Não vou. De novo, sabe? Por causa disso, sabe? Como eu falei, uma ida no restaurante vira uma jornada, sabe? São várias coisas, você tem que pensar, tem que preparar. É um pouco isso, assim, sabe? Você não consegue fazer mais nada simples, né? Não tem mais nada simples. Tudo tem que ser planejado. Olha, você tem que sair, aí você tem que pegar o potinho que você vai colocar a fórmula, se a criança estiver tomando fórmula. Então você tem que preparar as dosagens, porque você vai estar num lugar que você não vai conseguir grandes preparos, né, uma infraestrutura bacana que você vai conseguir fazer. A água tem que estar já numa certa temperatura na garrafa, que já dê para colocar na mamadeira e ela tomar. Você não vai conseguir ter tempo ou para ferver a água ou para esfriar a água, tanto uma coisa quanto a outra. Então são bastante coisas assim que de repente, aquele momento de relaxamento, que era você pegar e ir para um restaurante numa sexta-feira à noite, era o começo do seu final de semana, necessariamente não, possivelmente não é mais, né? Então, é muito complicado, assim, é uma situação bem difícil de lidar, sabe? Eu penso que quando um casal resolve que vai ter um filho, né, quer aumentar a família, qualquer casal, eu penso, tá? E a gente precisa também poder falar sobre isso, que é natural que a gente idealize as coisas, né? A gente casa idealizando o que vai ser o casamento, a gente tem um filho que é um ideal de filho, né? Então, mas o que a gente não lembra, não contempla, é que porque tem essa glamorização de ser só bom, de ser maravilhoso, que você vai ficar apaixonado, completamente apaixonado pela criança, daí você vai fazer tudo o que você puder e o que você não puder. A verdade é que vai, e acaba fazendo, mas não sem ônus, não sem essa sensação de que, assim, sim, mas eu estou me acabando, eu estou me exaurindo, e você é pai, e eu estou aqui como mulher, mas eu não estou aqui para defender as mulheres, mas eu queria lembrar aos pais que estão nos assistindo que se para os pais é uma tarefa complexa, absurdamente complexa, para a mãe tem alguns adendos. Não tenho dúvida. Até certa idade da criança, que é de uma complexidade e de levar à exaustão, ao estresse, no sentido médico, né? Possivelmente até patológico aí, enorme, né? Pela demanda que a própria criança tem Sim. dessa figura que ela entende como parte dela. Sim, não, eu não tenho dúvida, e isso realmente acontece, porque tem casos, situações, por exemplo, que, bom, a Lara tá comigo, tá no meu colo, por exemplo, e do nada ela começa a chorar, 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 você pode balançar, e você põe de frente, você põe de costas, você vai para frente, vai para trás, vai para cima, vai para baixo, e não para de chorar, não para de chorar, aí a Thalita vem e fala assim, não, peraí, deixa eu pegar, e é assim, ó, é instantâneo. Instantâneo change. É instantâneo.
É instantâneo, assim, é uma conexão que parece assim, para quem já viu o filme Avatar, parece aquilo, sabe? Tipo, pega o rabo de cavalo, sabe? Junta um no outro e pronto. Então, É uma coisa absurda. Só que, assim, pelo menos para mim, que eu gosto de participar, né? Também não é bom, porque sim, me dá uma sensação de que eu poderia estar ajudando muito mais, entendeu? Para mim, pelo menos, é assim. Eu sei que tem pai, por exemplo, que tá tudo bem, e tá tudo bem, né? Se ele não gosta tanto de participar, tá tudo bem. Mas eu não, eu gostaria de poder ajudar mais. Só que a essas situações, por exemplo. Um outro exemplo. Quando ela era mais novinha, menorzinha, tal, 2 meses, 3 meses, assim, eu até conseguia fazê-la dormir. É, ficava fazendo alguns barulhinhos para ela, balançando, tal, e ela dormia. Foi virar 4 meses, ela não dorme mais comigo. Se não for com a Thalita, ela não dorme. uhum, Não é uma coisa que eu acho legal. Por quê? Porque eu sou um cara da noite. Então, se eu precisar ficar aqui muito tempo fazendo a Lara dormir, para mim tá tudo bem. uhum. Mas a Thalita não, ela é uma pessoa que gosta de dormir cedo. Então, assim, para a Thalita é um problema. Quer Sim, dizer, eu tô colocando. claro, claro. Não era isso que eu queria dizer. É uma questão, não sei se é um problema, mas é uma questão se ela não consegue fazer a Lara dormir cedo. Seria Entende? apreciável se ela conseguisse dormir Se- cedo, é, ou ficasse com você, tipo, isso, exato. Porque ela iria dormir e para mim tá tudo bem ficar aqui de noite, madrugada, não tem problema. Mas não acontece mais. Entendeu? Então, assim, é claro, são processos que a própria criança também está passando, né? Porque para a criança também é difícil, né? É um desenvolvimento dos três, aqui em casa, pelo menos, dos três. claro. Pode Que ser dos bom. 4, dos 5, né? Sim. Dependendo da casa. Mas os três estão aprendendo. Posso te Né? ajudar a pensar para você entender um pouquinho sobre o ponto de vista do desenvolvimento infantil? E vale lembrar que o que a gente vai fazer aqui são recortes, né? Porque a psicologia ela é muito extensa, a gente tem assim, uma gama infinita, infinita não sei, mas uma gama enorme de nomes de pessoas, de teóricos e psicólogos e médicos que se debruçaram e se preocuparam em fazer pensar o ser humano para ajudar a gente a entender melhor o ser humano. Então, aqui eu vou fazer um recorte agora de um médico que eu gosto muito, que era psicanalista também. Primeiro, ele era pediatra, e depois, ele, vendo os bebês e suas mães, porque já na época em que ele, né, na Europa, atendia as famílias, eram as mães que prioritariamente levavam os bebês ao médico. Ele começou a entender que os bebês que tinham determinadas mães adoeciam mais do que outros. Ele começou a observar que a forma com que as mães lidavam com seus filhos falavam tanto a respeito de como essas crianças tinham mais ou menos saúde física e psíquica. E, portanto, ele começou a estudar psicanálise e ele começou a divergir do Freud em algumas coisas e começou, então, a discorrer sobre um termo que vocês vão encontrar na internet se quiserem saber um pouco mais, que é o termo assim, mãe suficientemente boa. Eu já explico que vale a pena, mas eu queria te explicar um pouquinho, Vi, a respeito dessa sensação de que está no meu colo, está tudo bem, e chega uma hora que ou ela vê a Thalita, ou ela chora, e só aplaca a angústia dela quando ela está no colo da Thalita, da mamãe. O Winnicott, ele falava o seguinte, que a criança, isso outros autores também falam, que a gente nasce com a sensação de que nós somos parte do corpo da mãe, tá? E claro, gente, Natural. claro, e mesmo que eu tenha sido, vamos supor que um bebezinho tenha sido, né, a mamãe deu em adoção, por algum motivo, e a gente não está aqui em absoluto criticando, bebês são adotados, ok. Quem, ou se ficou numa instituição, ou alguém o adotou, essa pessoa a gente vai chamar de mãe, tá? E pode ser um pai também, mas vamos só generalizar aqui, um cuidador ou uma cuidadora, mas num nível de maior cumplicidade com essa criança, maior conexão com essa criança. O Winnicott falava assim, essa criança que vai ser mais atendida por essa pessoa, que normalmente é a mãe, ela entende que ela é parte, a mãe é parte dela.
Então é quase que assim, eu estou me sentindo mal, eu estou incomodada, porque está faltando uma parte de mim. Mas olha que interessante, ela vê o pai como um possível inteiro. Mas não é ela, entende a sacada? Então, assim, sob o ponto de vista de saúde mental, é muito saudável que ela veja você como um inteiro. Porque ele é um outro. Mas eu estou precisando agora de uma metade que me falta, que eu não sei me dar ainda. E você não me traz. E o legal é que só por hoje. Porque vai ter a idade em que ela vai entender, a duras penas, vamos combinar, que a mãe dela não é ela, porque são essas pequenas frustrações que o bebê vai sentindo, porque não é atendido prontamente sempre, porque não dá para ser mesmo, que ela vai entendendo que tem algumas coisas que ela faz que ela não tem a contrapartida que ela gostaria, é quase que tipo, não entendi. Para mim está sendo engraçado, você não achou engraçado? Às vezes é uma coisa que a criança faz que a mãe assusta, porque às vezes até sei lá, meio um tapa, uma coisa que... Mas como assim? Então você não sou eu? E aí ela começa a entender que tem um outro nessa jogada, que é a mãe. Então, ela poderá começar a se sentir muito mais à vontade com você também, já que provavelmente ela já vai estar numa fase em que ela vai estar entendendo que ela é um serzinho apartado de vocês dois. Então, isso explica um pouco essa sensação de que, assim, chegou a parte que me faltava. Que bom, que maravilha. Claro que a gente pode aqui pensar, e eu acho super saudável que você realmente tente achar uma forma de também colocá-la para dormir por N motivos. Uma, porque é legal você ter essa conexão. A Thalita pode precisar viajar a trabalho. Sim. Né? Ela pode estar um dia muito exaurida, né? E falar, não, realmente hoje... Ou às vezes até, sabe, com dor de cabeça, coisas que assim, claro, não tenho condição. Então, você ter achado essa forma é super importante. Talvez até, quem sabe, a Thalita ficando pertinho e você junto, para que ela possa sentir essa sensação de que, assim, essa parte que me falta está aqui, e eu vou achar um outro jeito aqui também de ser embalado por esse outro inteiro que é parte da minha casa também, né? Com relação à mãe suficientemente boa, isso é muito interessante, e acho que é a coisa mais difícil das mães entenderem. Porque a gente fala assim, ó, tem bastante comida? A gente faz uma pergunta, né? Ah, vamos receber pessoas. Tem bastante comida? Ah, tem o suficiente. Não tem pouca nem muita comida, mas todos vão conseguir comer e vão se sentir satisfeitos, vão se sentir nutridos. Tem N coisas que acontecem. A gente tem, bom, essa coisa da mãe, dessa glamorização, né, de que a mãe tem um instinto materno, de que todas as mulheres têm essa coisa, se não tiveram antes, vão ter depois. É um tanto construída, né? Isso foi mais forte do iluminismo para cá. Vamos lembrar que, assim, em anos pregressos aí, Idade Média, depois na parte lá dos reinados, as mulheres tinham funções, digamos assim, sociais, inclusive importantes, e elas não criavam seus filhos. O vínculo que a mãe tinha com o bebê era muito pouco, muito pequeno. As crianças eram criadas e nutridas por amas de leite e criados, que eram responsáveis por, não só por cuidados, né, de nutrição e limpeza, higiene, essas coisas, mas também de ensinar bons modos, boa educação, e até a parte de cultural, né, tudo delegado a pessoas que as pessoas eram contratadas para isso. O iluminismo, século XVIII, que entrou uma parte mais no racionalismo, né, de conseguir entender as coisas, né, filósofos e pensadores começaram a mostrar para a gente que as crianças precisavam muito de mães também, né, de seus pais, que não dava mais para terceirizar esse tipo de função. A questão é que as coisas foram acontecendo de uma forma que hoje tem uma hipervalorização, principalmente, né, da família margarina, de tudo maravilhoso, não pode dar nada errado, né? É muito feio falar que um filho foi para o psicólogo, né? Olha que tristeza seria se nossos pais tivessem negligenciado isso. Sim. Né? Em tão pouco tempo, nós
aprendemos que nós estávamos fazendo errado. Mas, gente, era um excesso de cuidado que não ajudava com que você se desenvolvesse. Uhum. E isso é muito simples. A gente fala que atender criança não é atender a criança, na verdade, mas é atender aos pais. Sim. Porque ninguém é obrigado a saber, né, como lidar ou até nomear o que está sentindo. Você está conseguindo nomear algo que é fantástico. Porque o problema não é você nomear. Roubaram a minha vida, estou cansada demais, se eu pudesse eu desligava. Tudo isso a gente fala no processo analítico e a gente nomeia para os pacientes. Olha, o que eu acho é que se pudesse desligar, você desligaria. Eu acho que eu desligaria. Não, mas daí já tem um monte de justificativa. Não precisa justificar. Eu sei de onde que você está falando. Que é assim, como é que eu faço para me recuperar dessa experiência? Para me recompor? E para que eu possa sair um novo ser humano, um novo Vinícius, uma nova Thalita, apesar da Lara e a partir da Lara. É que eu acho que tem uma, assim, que é assim, ó, quão monstro me verão se eu falar que eu não vou sentir saudade, se eu falar que roubaram a minha vida, né? Eu acho que tem isso, sabe? Assim, ó, imagina que eu vou falar isso, como é que você tá falando isso? É o seu filho, é a sua filha. Como é que você tá falando uma parada dessa? Então, assim, esse receio de me ver como um monstro, quer ver? Não sei se tem tanto a ver com o que a gente está falando, mas eu acho que tem. Eu ouvia muito assim, a hora que você vê lá a primeira vez, já vai ser um amor incondicional, e aí eu a vi a primeira vez, eu a vi a segunda vez, eu a vi a terceira vez, e comecei a entrar numas assim, quando que chega esse amor incondicional? Que hora que chega isso? Que hora que chega isso? Porque eu não tô sentindo nada disso. Só que aí, conversando hoje de tarde, né, que a gente começou a falar hoje de tarde, pô, vamos gravar hoje mesmo, porque essa ideia a gente já tem há muito tempo, mais de mês, né? Sim. Só que, assim, efetivar a ideia foi hoje de tarde. Você falou uma coisa e que você repetiu agora há pouco, e sobre adoção, né? Ah, Entendeu? Só que aí, quando você, hoje de tarde, numa mensagem no WhatsApp, você falou assim, de adoção, eu falei, puta, é isso. todos os bebês terão de ser adotados. É isso. Eu acho que foi esse processo que eu passei. Não estou falando que todas as pessoas passam. Eu estou falando da minha experiência pessoal. Entendeu? Eu acho que foi isso. Entendeu? Eu tive que passar por esse processo de adoção da minha própria filha. Entende? Por quê? Porque eu ouvia do Léo, por exemplo, que é, né, dos meus melhores amigos, ele falava assim, cara, a hora que você pegar no colo a primeira vez, você vai sentir uma coisa que é inexplicável. Então, não foi inexplicável. Não estou falando que não foi, não é isso, né? Porra, foi muito importante. É muito importante. Hoje eu penso diversas coisas como, pô, eu tenho que sair para trabalhar, mas eu tenho que voltar para casa, né? Coisas que, sei lá, de repente, um mero exemplo, uma briga no trânsito, e hoje você pensa, pô, não vou brigar, porque se acontecer alguma coisa comigo, tem uma pessoa que depende hoje de mim, né? É um mero exemplo, né? Não estou falando que eu sou o brigão de trânsito. Sim. Mas, assim, eu não passei por isso. Não foi um amor incondicional à primeira vista, entendeu? Eu tive que passar por esse processo de adoção, eu acho. E quando você falou aquilo de tarde, eu falei, puta, né, foi isso, meu. Foi isso que aconteceu. Eu falei para o meu marido, foi ontem que a gente conversou por áudio, e aí você falou assim, podemos gravar hoje? Ha. Eu mandei um áudio grande, com várias coisas que eu falei, não sei se o Vinícius vai gostar ou não, e aí tocou seu coração, né? Engajou, né? Vi, eu falo muito isso para os meus clientes, né, para os meus pacientes, assim, ao longo desses mais de 30 anos, já faz mais de 30 anos que eu estou formada como psicóloga, neuropsicóloga, sei lá, mais de 10. Todas as crianças vão ter de ser adotadas, porque a criança que estava na barriga da própria Thalita, que ela sentiu chutar, e foi uma gravidez muito tranquila, graças a Deus. Não teve um vômito, não teve um enjoo, não teve absolutamente nada. A gente conta, parece que
é aquela vida de Instagram que você estava falando agora há pouco. Mas não, foi assim. Abençoado. Isso que é legal. Poder valorizar é a palavra. Não precisa glamorizar, mas valorizar os momentos abençoados, momentos que foram fáceis, porque já vão haver os complexos, tá? Então vamos pensar. A criança que é a Thalita, vamos falar da Thalita porque cresceu dentro da barriga dela e ela sentiu a bebê por dentro. Ela se relacionou muito antes de você poder se relacionar com ela. Claro. Mesmo assim, a Lara que ela vê e viu, e a Lara que ela se relaciona hoje, não é a Lara que ela idealizou. E a gente, como psicólogo, usa muito essa palavra, né, idealização, e parece que é só ruim. Não, não é só ruim, é algo natural, e a gente idealiza tudo. Tudo, porque nós somos seres de expectativas. Sim. Não adianta você falar assim para a criança, ai, olha, vai na casa da amiguinha, mas vai sem expectativa. Não, cara, não tem como ir na casa da amiguinha sem expectativa de que vai ser maravilhoso, bom. Não. A questão é a gente pensar sempre que expectativas sempre são possibilidades que podem virar probabilidades. Algumas boas, outras ruins. Claro que quando a gente vai ponderando dessa forma, você vai mais preparado para situações, né? Então, essa Lara, ela vai precisar ser adotada pela mãe e vai precisar ser adotada pelo pai. E eu entendo o que você está falando, porque eu estava lá quando a Lara nasceu, né? Eu estava no vidro, né? Sim. Vendo e filmando tudo que eu filmei, o que eu queria, né? Vocês filmaram oficialmente, eu filmei o que eu queria. E eu ressalto que a médica que vocês escolheram como obstetra, ela era ginecologista e obstetra, né? Uma médica integrativa, que, aliás, a minha médica de saúde integrativa a segue no Instagram e a conhece. Eu falei para você, eu acho que vale a pena registrar, eu fiquei absolutamente encantada com a acolhida que ela deu a Lara, porque justamente os pais não estão em condições de fazer aquela acolhida, não adianta exigir isso dos pais, tá? Porque os pais estão ali, primeiro que a mulher está deitada, no caso da Thalita, que teve cesárea, estava deitada, com um pano, né, obstétrico lá todo à sua frente, uma luz absurda lá, o pai dando apoio à mãe e também assistindo ao parto. Isso. E ele não tem condições de fazer a acolhida necessária a esse bebê que está saindo de um meio completamente protegido, praticamente sagrado, tá? Onde ele é um com aquele meio, e ele vem para um lugar com uma luz absurda, uma atmosfera que era aquosa e agora é respirada. Teve que aprender a respirar em 10 segundos ali. E aí, eu quero ressaltar que a forma com que ela pegou a Lara nos seus braços, que depois vale a pena, se for o caso, acrescentar. Colocar um trecho aqui. Exato, vale a pena, porque é emocionante, e no vídeo que eu gravei, eu falo, eu nunca vi nada parecido, e eu já vi alguns bebês nascerem, e ela a acolhe e a embala, praticamente dizendo, seja bem-vinda, tome contato com o que está acontecendo aqui, e tome o seu tempo. Ela não bateu na Laura, assim, palmadinha, ela não provocou o choro da Lara, ela esperou a Lara reagir a esse mundo. E, gente, isso é fundamental. Infelizmente, a nossa classe médica ainda não entendeu que isso é necessário. Sim. A doutora Lissete, ela foi incrível do início ao fim, porque a Thalita ia numa outra médica, né? E assim, sei lá, a gente já estava começando a pensar em possível tratamento. Fertilizações, alguma coisa nesse sentido, sabe? Aí só a Thalita poderia falar para mim, eu não me lembro como é que foi que a Thalita teve contato com a doutora Lissete, o primeiro contato, não me lembro realmente. Mas aí a doutora falou assim, não, calma, vamos ver equilíbrio aqui de vitaminas, tal, não sei o quê. E assim, com reposições de vitaminas e outros hormônios, que eu não vou saber, suplementação, aconteceu. Meses depois, sei lá, dos primeiros acompanhamentos. Então, assim, ela foi muito importante do início e até hoje a Thalita ainda passa com ela, tal, né?
Mas realmente, assim, ela foi realmente uma anja, assim, que apareceu, né? Agora, só para um outro exemplo disso que eu estava falando, trazer curiosidade, né? Porque de repente algum pai aí se identifique com isso, né? Na hora do parto, é outra coisa também um outro sentimento que eu tive. Por quê? A gente vê vídeos de partos por aí, que a hora que puxa a criança, a mãe já tá chorando, o pai tá chorando, se esgoelando, né? Tal, não sei o quê, tem pai que desmaia, sei lá o quê. E aí era outra coisa que eu ouvia, né? Puta, a emoção é única, tal, não sei o quê. Meu, você vai ver, você vai chorar pra cacete, tal. E aí, eis que aparece a Lara, do jeito que você descreveu, doutora Alicete, tal, não sei o quê. E eu assim, que horas que eu vou chorar? Que horas que é o meu choro? Que hora que é a minha emoção? Claro, não é uma questão de não ter a emoção. Eu Sim, tô falando do superlativo, sim. né? Que eu falava assim, nossa, mas eu deveria estar me desaguando aqui? Em que momento que eu deveria estar nesse choro todo que todo mundo passa, ou que todo mundo acha que eu deveria passar? Então, são coisas, eu estou dando minha experiência, que talvez seja alguma experiência de você que está aí nos acompanhando, e que está tudo bem. Eu passei, eu amo minha filha, eu passei por esses processos, eu aprendi como é que foi, e está tudo bem. Assim, sabe? E consigo falar sobre isso normalmente. Eu não sei o que você está do outro lado da tela nos vendo agora, nesse momento, está pensando, mas está tudo bem. Tá ótimo, entendeu? Só que eu acho que muito do que a gente falou aqui até agora, ele é um processo do que a sociedade espera de você e não necessariamente do que você precisa esperar, ou que você precisa doar, ou que você precisa receber. Um mero exemplo aqui, você começa a namorar, a sociedade te cobra que momento você vai noivar, no dia do seu noivado já estão cobrando que horas, qual vai ser o dia do seu casamento, no dia do seu casamento é quando vem o primeiro filho, no nascimento do primeiro filho é quando vem o segundo. Então, assim, você está sempre pressionado pela sociedade que está esperando algo de você e que não necessariamente entrega isso para ninguém. Exatamente. Aqui, olha que interessante, ó. E eu que não tive filhos, durante muito tempo, houve muita cobrança, né? E ainda, em algum momento, eu já escutei assim, mas você não se arrependeu de não ter adotado, pelo menos? Né? E eu vou te dizer que é uma coisa muito tranquila para mim, porque eu falo, eu me sinto muito tranquila, porque justamente por isso. Eu falo pro Ivan, vamos deitar, vamos ver TV no quarto? Cara, e assim, eu não tenho outro compromisso. Uhum. Eu não tenho outro compromisso. E é isso, a vida é uma escolha, né? Claro. Podia ter adotado, por exemplo. Claro. E isso é uma coisa que precisa estar muito clara para cada um. Uhum. Né? E é isso, não é algo que eu tenha que responder para a sociedade, responder para um, responder para outro. Com relação ao que sente. Vamos lembrar também que as pessoas têm perfis, né? Vamos supor. Você não precisa responder necessariamente, mas só para a gente refletir. Uhum. Você, ou quem está nos ouvindo, é um perfil que costuma se emocionar muito quando vê filme, quando vê parto, etc. e tal? Porque se você já... Os afetos para você se dão de uma forma diferente, é natural que você vai ter esse tipo de reação diante de uma experiência como aquela, tá? Claro que os filhos, eles vêm para nos ajudar em vários aspectos, né? Ah, Rô, mas e você que não tem filho? Cara, eu tenho sobrinho, eu tenho paciente. Dia das Mães, eu recebo uma infinidade de felicitação do Dia das Mães. Porque algumas pessoas falam, você me fez renascer. Você estava nos melhores momentos da minha vida, dos mais difíceis, nos momentos em que eu consegui renascer, né? Eu me lembro de um momento determinado da minha análise, que eu falava para minha analista, que hoje está uma senhorinha já. Eu falava assim para ela, todo mundo pode morrer hoje, mas você não. Eu barganho com Deus. Mas você não dá agora, porque nós estamos aqui desfiando um rosário, aqui enrolando um novelo que me salva. E ela, né? E uma outra coisa que eu falava para ela assim, mas se eu morrer, eu vou falar para o meu marido, falar para te avisar, você vai ao meu enterro? Né? Hoje eu não quero nem ser enterrada, eu quero ser cremada, mas você vê o nível de conexão
o processo que o outro pode fazer para ajudar a gente a renascer. Uhum. Então, o tema ter filho ou não ter é um tema da humanidade, todo mundo vai ter que se haver com ele. Uhum. E isso faz com que a gente vá conversando a respeito dos nossos próprios afetos. E claro que conviver com uma criança pode ajudar muito a tornar esses afetos mais fluidos. É como assim, destamponar, né, um lugar de um pouco mais de fluidez para esses afetos. Isso provavelmente vai ajudar. Mas é fundamental dizer que isso pode acontecer com pais e mães, mesmo com mães. Quantas pessoas, né, no consultório falam, eu não me sinto conectada. Né? E quantos exercícios a gente faz com as mães para que elas possam fazer esse movimento de adoção. E vale dizer que para a mãe é mais difícil ainda porque ela tem que amamentar. Né? Ela tem que, é muito forte, mas se ela conseguisse amamentar, seria muito útil para a natureza, né, na criança, Claro. e para a própria mãe. E algumas mães, infelizmente, não se sentem tão conectadas, então isso torna um pouco mais difícil esse processo de amamentação, né? Mas isso é possível de acontecer, né? No meu caso, eu fiquei bastante emocionada. Eu tinha uma dupla questão. O meu irmão mais novo estava tendo um filho. Eu tinha tido um outro sobrinho 20 anos antes, né? Que o Matheus está com 21. 21. É. Então, eu estava tendo uma criança, né, no seio da família, do meu irmão caçula, né, que aquilo é muito emocionante, porque você era quase filho, né, eu cuidei de você, e eu estava tendo ali quase um neto, praticamente, né, a Larinha, né. Então, é indescritível a sensação de continuidade, né, e aí vale a pena falar que essa sensação de continuidade é muito importante para nós, para seres humanos, né? Sim. Então, um tanto do que faz a gente se debruçar em cima do tema, vou ter filho, não vou ter filho, e inclusive para alguns pais ficarem muito em dúvida se não conseguem biologicamente, se vão adotar ou não, por causa da continuidade, inclusive biológica e genética, que é algo muito intrínseco ao ser humano, né? Quase que por um drive de instalação Perpetuação da espécie. proporção da espécie. É uma coisa natural, é biológico nosso, é da nossa natureza e de qualquer espécie, na verdade, né? Não só humana, qualquer espécie, né? Espécie. Então, mas é isso. Essa glamorização de que vai ser maravilhoso. E sabe o que eu acho interessante? Que hoje em dia algumas artistas têm se colocado, né, a essa disposição aí da humanidade. A Tata Werneck, ela é uma das pessoas que, quando fala sobre a gravidez da Maria Clara, ela passou uma gravidez praticamente deitada e enjoando todos os dias, né? Assim, o que é muito difícil para uma mulher, né, gente? Para qualquer ser humano, né? Tô falando de mulher porque a concepção aí, a gestação é dela, com ela que fica. Mas ela refere coisas que ela fala, gente, como que isso aqui pode ser maravilhoso para algum ser humano, né? Claro. Então, tanto que daí, quando nasceu, ela ficou com muita dificuldade também, porque ela tinha tido só momentos muito complexos, né? E assim, aí acho que até entra um pouco de tudo que a gente falou, assim, né? Como que a mãe... E é claro que a gente sempre ressalta aqui que depende de pessoa para pessoa. Mas nesse exemplo que você colocou, como que a mãe recebe essa pessoa nova super bem, sendo que fez ela passar mal em diversos aspectos, não só necessariamente de enjoo, né? Sim. Mas que fez mal para ela, nesse sentido, 9 meses, e ela tem que receber essa pessoa sorrindo, né? Nossa, que alegria! Alegria! Né? Aquele meme. Assim, é tudo muito complexo, é tudo muito da vivência da pessoa. E eu acho que é legal a gente ter a oportunidade de estar passando essa experiência para quem que esteja aí do nosso lado, né, ouvindo. Acho que é muito bacana. E eu gostaria de ouvir essas pessoas que estão aí, supostamente, pelo menos, né? A gente espera que estejam nos ouvindo, nos vendo.
pô, se puder deixar um comentário aí pra gente, né, se foi bacana, se não foi bacana, alguma coisa que gostaria de ouvir de você, né, Roberta? É, é, algum dos sentimentos, de repente, que um pai que esteja aí compartilha do meu, se acha que eu tô maluco, também é legal de ouvir. Pô, você é um puta cara maluco, nada a ver isso daí, também é legal, pode comentar também, né? E eu acho que para uma primeira conversa, acho que foi mais ou menos isso, Roberto, que a gente se propôs a falar, né, de como que foi isso para mim, Cá um pouco, né? de Coisas. de colocar isso, né? Eu não tenho receio nenhum sabe, de como eu vou ser visto. É um sentimento extremamente sincero, né? Eu acho que queria que você colocasse aí algum comentário aí algum assunto que você acha que seria bacana a gente debater, mais sério, pode ser menos sério, pode ser que você vai achar que é um assunto besta. Eu acho que não existe assunto besta, assim como eu costumo falar que assim não existe pergunta idiota, não existe pergunta ruim. A pergunta ruim é aquela que não é feita, a pergunta idiota é aquela que não é feita, né? Seja no âmbito que for, pode ser na sua profissão, pode ser na sua vida pessoal. E é isso, Roberta. E vale a pena lembrar que compartilhar o que a gente está pensando e, sobretudo, o que a gente está sentindo pode ser muito libertador. Sim, sim. Portanto, às vezes um comentário que você deixa, uma pergunta que você deixa, e de repente a gente até pode entrar em contato, se for o caso, Claro. né? Pode ser muito libertador, porque compartilhar, nós somos seres humanos, somos animais sociais, a gente precisa, somos gregários, a gente precisa uns dos outros. Uhum. E várias coisas que a gente compartilha, né, que a gente fala, por exemplo, no processo analítico, nada mais é do que a gente observar que a gente é muito igual a todo mundo. E a gente se sente muito ET, a gente se sente muito diferente. Sim. Somos todos muito parecidos na essência, né? Sim. Com feridas diferentes das outras, mas... E eu sou o exemplo vivo, assim, de que é libertador você poder falar isso que nós falamos aqui, né, a essência, pelo menos, do que nós falamos aqui, e de entender que sim, eu precisei adotar a minha filha genética. Foi libertador quando isso aconteceu. E aconteceu ontem, porque como você falou, foi de um... Quer dizer, é claro que o processo eu já havia passado, eu só não havia entendido que adoção era a palavra que se encaixava naquele processo que eu passei. E eu aprendi a amar a minha filha. Sim, é uma construção, amor é uma construção. Mas mesmo no relacionamento homem e mulher, ou homem-homem, mulher-mulher, seja lá quem for, né, pessoa-pessoa, é isso, né? Porque assim, esse negócio de amor à primeira vista é muito lindo no filme, né? Na comedinha romântica lá. Mas não é assim que funciona, né? Não. Ou pode ser que aconteça, mas deve ser raro, do raro, do raro, do raro. E já vai dar até um novo episódio, sabe? Pode ser. Gente, ó, você está falando, amor é uma construção, não é um sentimento. Porque ele é uma construção de uma porção de emoções e sentimentos, sim, com vários significados. E por que é importante a gente poder falar sobre amor propriamente? E amor, seja ele por um filho, por uma filha, por mãe, por pai, ou por um amor romântico. Porque, inclusive, num casamento longo como o meu e o seu, eu tô casada há 14. Quantos vocês estão casados? De casados 5, mas a gente já tem aí 11 de relacionamento. Então, relacionamentos longos como os nossos, se a gente não puder falar a respeito do amor e dessa construção de amor e da reconstrução necessária periódica, porque no final das contas, a gente pode se perder nessa experiência. Se perder no sentido de falar assim, eu ainda amo essa pessoa? Eu amo como, eu amo quanto, né? E é necessário que a gente possa falar sobre essas coisas para a gente mesmo abertamente e conversar entre o casal, né? Em que momento nós estamos, que página que nós estamos dessa experiência amorosa, porque essa história do amor romântico, que é também um movimento literário, né? Um movimento não só literário, mas é um movimento cultural em que foi se instituindo que tem um amor arrebatador, né?
a partir do qual eu não posso viver, né? E claro, gente, vamos pensar, mas não existe a paixão? A paixão é uma outra experiência. Sim, sim. Que ela existe também, tá? Uhum. E claro, eu particularmente, como eu acredito num grande mistério, assim, né, dê o nome que a pessoa quiser dar, e eu respeito absolutamente se a pessoa não acredita em nada. Tá, acho que nasci aleatoriamente e vou morrer aleatoriamente, tá tudo bem. Uhum. Mas você há de convir que a vida tem ciclos, né? A natureza tem ciclos, Sim. a própria vida tem ciclos. Então, eu fico pensando que esse apaixonamento que arrebatador, que tem sempre muita ligação com as nossas expectativas, com o ideal de homem ou de mulher para mulher que se tenha, com a idealização de onde esse outro pode me levar, o que esse outro pode me proporcionar. Agregar. Isso tudo tem uma porção embora uma porção de coisas inconscientes, a grande maioria no apaixonamento, é inconsciente, mas o inconsciente sou eu também, né? São coisas que querem vir a ser em mim, elas querem ser reveladas, né? Então, se a gente não puder falar sobre essa experiência aí desse amor, né? E lembrando, voltando só um pouquinho quando você falou, cara, quando você falou a palavra adoção, toda criança vai ter de ser adotada, isso é fabuloso, porque eu acho o movimento da internet, eu gosto de olhar as coisas muito sob vários aspectos, e tendo a olhar primeiro para os aspectos positivos, não negligenciando os negativos. Mas eu não sou do tipo que vejo tudo pelo lado ruim primeiro. Uhum. Portanto, a internet possibilita que a gente possa nomear um monte de coisa, né? E você está dizendo, caramba, você ter nomeado para mim num áudio de irmã para irmão, né? Que eu estava falando, eu costumo trabalhar com os meus pacientes, adote seu filho, né? E todos terão que ser adotados. E a gente aqui falando que, sim, quando a gente nomeia o que está sentindo, em termos neuropsicológicos, é como se houvessem vários tijolinhos, né, de uma construção todos bagunçados, e quando você alinha os outros fazem... Não, é um clique. É um clique. E que dá esse shift mesmo, né? Por isso que a gente fala, pô, que legal, vamos falar sobre essas experiências possíveis aí, né? E tá tudo certo mesmo, como o Vinícius falou, se você gosta, se você compartilha de algumas ideias, ou nem todas, ou se você discorda da gente, tá tudo bem. Tá tudo bem, claro. Mas a ideia é a gente se dispor um pouquinho, dispor do nosso tempo, que aliás é um outro vídeo que a gente pode fazer, do quanto a gente está aqui no planeta Terra para servir ao outro. Servir ao outro, né? E a gente pode compartilhar conhecimento, compartilhar experiência de vida, e claro. pode ajudar muitas pessoas. Claro. Bom, Roberto, eu vou deixar suas redes sociais aqui na descrição, mas a gente sabe que tem aquelas pessoas que de repente tá com o browser minimizado, tá só ouvindo, aquele momento que tá ali lavando a louça, tá tomando banho, tá só ouvindo a gente. Tudo bem. Então, fala para nós suas redes sociais, onde você gostaria de ser encontrada, como você é encontrada, fica à vontade. Então, tá bom. Então, Instagram é @RobertaPioh, P-I-O-H, psi. E na minha bio tem um link que você já consegue entrar, vai direto para o meu celular, caso você queira fazer uma pergunta diretamente, queira perguntar alguma coisa específica, queira saber a respeito do meu trabalho, né? Eu trabalho tanto com clínica, né? Psicologia clínica, em consultório, hoje está praticamente virtual, né? Online, então dá para atender pessoas do mundo todo, né? Brasileiros que moram fora aí do país. Por que brasileiros? Porque para fazer análise é muito importante que seja na língua pátria, né? Porque tem nuances de vocabulário, tem desdobramentos do vocabulário que querem dizer uma coisa e dizem outra, e que mesmo que eu falasse inglês, ou que a pessoa fale em português como uma segunda língua, não é suficiente para a gente, sei lá, mergulhar nesse mar que é o inconsciente, para a gente descobrir coisas novas a nosso respeito. E faço mentorias para casais, para pais, né, para pessoas individualmente e em grupo. E, aliás, em fevereiro, começa uma mentoria nova para pessoas, tanto solteiras quanto casadas, que queiram saber um pouco mais a respeito do seu próprio relacionamento, amoroso propriamente, né? Ou porque está vivendo alguma crise, está querendo conhecer ferramentas,
entender um pouquinho melhor sobre o que me atraiu e foi atraída, né? Quais os mecanismos que fazem a gente atrair, ser atraído por alguém, e o que dá para fazer para melhorar esse relacionamento. Legal. Mas também tem lá o meu WhatsApp, é só entrar em contato que eu passo mais informações. Legal. Bom, diz aí pra gente, foi legal, não foi legal, o que gostou mais, o que gostou menos, quer ouvir mais a gente conversar sobre relacionamentos, sobre como criar uma criança, que eu acho que é um tópico legal pra gente fazer. A gente agora começa a olhar para outra perspectiva em relação a Lara, que ela já começa a balbuciar algumas coisas, então daqui a pouco já vai começar a falar o papai, falar a mamãe. Mero exemplo aqui, a gente parece que não vai terminar nunca, mas uma coisa que eu tenho na minha consciência é assim, eu não quero falar palavras erradas. Aquele lance de que, vamos mimir, não, vamos dormir, eu tenho isso para mim, se você faz na sua casa, tá tudo bem, é como você, tá tudo bem, eu não quero, pode ser uma besteira minha. Então, assim, por isso que eu tô falando, de repente é outro vídeo legal da gente fazer, pô, qual que é o impacto disso no desenvolvimento da criança? A gente fala tudo, né? Diminuir a linguagem, seja corporal, seja principalmente a da fala, nesse momento que a criança está aprendendo a fonética, está aprendendo o som. A gente tem mania de falar que a criança tem tudo no diminutivo, então para ela sempre vai ter esse tudo é pequenininho, tudo o diminutivo é isso, você fala tudo no inho, você está falando que tudo é menorzinho, tudo é pequenininho. Você está passando essa percepção para a criança. Eu não quero isso, eu não gostaria que... Eu não tive essa conversa com a Thalita ainda, não sei exatamente o que ela pensa, mas eu não farei isso. Então, assim, acho que também é um vídeo legal da gente fazer, qual que é o impacto disso, da fonética, no desenvolvimento da fala da criança. Acho que é bacana, de repente a gente pode fazer isso. Se você me fala aí, você, do outro lado, gostaria desse tipo de vídeo? Você acha que seria legal, você que está passando por esse momento com a sua criança, com o seu bebê, está começando a aprender a falar, pô, você fala só no diminutivo, você fala, vamos mimir e não vamos dormir, vamos papar e não... Você acha que vale a pena, não vale a pena? Fala pra gente, nós vamos gravar esses vídeos. Até o próximo e obrigado. Tchau. Obrigado, Roberta. Obrigada, Vinícius, pela oportunidade. Beijo, até mais.